Boa noite, irmãos. Graça e paz. Que alegria mais uma vez nos reunimos para adorar ao Senhor. Sejam todos muito bem-vindos. Como é bom estarmos juntos, congregando juntos, para adorarmos ao nosso Senhor Jesus. Peço que vocês abram suas Bíblias para nós iniciarmos o nosso culto. No Salmos 86. Já tivemos pela manhã nossa EBD, culto pela manhã, o fechamento do livro de Amós, do profeta Amós, tem sido uma bênção. Foi uma bênção ter estudado esse livro. Lucas trouxe com tanto apreço, com tanto cuidado. E foi maravilhoso. Salmo 86. Amém? Todos acharam? Inclina, Senhor, os teus ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo o dia. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, eleva a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia, para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, eu clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses quem seja semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. Eu te darei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se levantaram contra mim, e um bando de violentos procura tirar minha vida, e eles não te consideram. Mas tu, Senhor, és Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Volta-te para mim e tem compaixão de mim, concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me odeiam, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Vamos orar. Ó Deus, que maravilhas saber que o teu servo o reconhece. O Senhor tão grandioso, tão misericordioso, escuta a nossa adoração, inclina os teus ouvidos, Senhor. Que oração maravilhosa que temos aqui. Pai eterno, nós, como comunidade, como igreja diante do Senhor, estamos aqui para adorá-lo, ó Deus. Que o Senhor sonde os nossos corações desta noite, que a tua palavra, os louvores, ó Deus, teu Espírito trabalhe em nosso ser. O teu Espírito trabalha, ó Pai, para nos constranger. Nos dê a graça, ó Deus, de reconhecermos o Senhor como Deus único, verdadeiro. Essa graça que nos salva. Essa graça, ó Deus, que em Jesus não há outro caminho. Não há nada, ó Pai, que se compare ao Senhor, assim como diz a tua palavra. Obrigado pelas misericórdias do Senhor que se renovaram mais uma vez no dia de hoje. E o Senhor nos trouxe aqui e tem nos abençoado. O Senhor, ó Pai, tem nos feito servos do Senhor. Então, ó Pai, compele os nossos corações a adorar ao Senhor, a gozá-lo eternamente, para que encontremos graça diante do Senhor, ó Pai. Bendito é o teu nome. Louvado seja o nosso Senhor Jesus, e é por Ele que oramos e estamos aqui para adorá-lo, engrandecer ao teu nome, em Cristo Jesus. Amém, ó Deus. Jorge, você pode colocar, por favor, o segundo ponto da nossa confissão de fé. Gostaria que os irmãos pudessem estar lendo junto comigo.
do verdadeiro Deus. Vamos lá? Cremos que há um e somente um Deus vivo e verdadeiro, um Espírito infinito, inteligente, cujo nome é Yahvé, o Criador e Supremo Governador do céu e da terra, inexprimivelmente glorioso em santidade e digno de toda a honra, confiança e amor possíveis, e na unidade da divindade há três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em toda a perfeição divina e executando distintos e harmoniosos ofícios na grande obra da redenção. Amém. Na semana que vem nós estaremos tendo no nosso hall de membros mais algumas pessoas. Deus tem nos abençoado, Deus tem trazido, Deus tem acrescentado. Nós temos, diante das entrevistas, digamos assim, com esses novos membros que estão se achegando, essa é uma das perguntas. Quem é o verdadeiro Deus? Quem é o nosso Senhor? E aqui a gente percebe claramente quem nós confessamos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, uma só, numa trindade perfeita. É o Senhor conosco, nos abençoando nessas três pessoas. Então nós olhamos como Ele se apresenta em Sua própria palavra, nos abençoando e trazendo graça sobre as nossas vidas, com o propósito de nos salvar. Amém? Abram suas Bíblias ainda em Salmo 86, nós vamos ler apenas o verso 5. Nesse momento de contrição, momento de confissão de pecados. Salmo 86, verso 5 diz assim: Pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia para com todos os que te invocam. Vamos invocar o nome do Senhor nesse instante, continuar, na verdade. Vamos orar. Pai eterno, Pai bendito, estamos todos aqui, ó Deus. É a tua igreja, é a tua comunidade que se reúne diante do Senhor e clama ao Senhor, ó Deus, por perdão. Ainda estamos nesse momento do já, porém ainda não estamos pessoalmente com o Senhor. E aqui ainda estamos diante dos pecados que batem a porta todos os dias. Temos um inimigo que nos apresenta aquilo que a nossa inclinação ainda, ó Pai, nessa carne, vem todas as vezes nos cobrar. Pai eterno, a Tua palavra nos diz que há um Consolador, e há aquele que nos traz o escape, ali em 1 Coríntios 10, 13. É o Teu Espírito, ó Pai, que nos ajuda. É o Teu Espírito que nos auxilia, é o Teu Espírito que nos aponta a verdade que há no Senhor, para não cairmos na tentação e o pecado seja consumado. Mas para quando cairmos, ó Deus, nós só temos o Senhor. Então vamos a Ti neste momento e pedimos perdão pelos nossos pecados. Senhor, que a Tua igreja, ó Pai, tenha isso em mente. A Tua igreja, ó Pai, clame ao Senhor. Se entregue ao Senhor e deseje o Senhor, ó Pai. Louvamos a Ti, ó Deus. Em Cristo Jesus é quem nós pedimos e oramos. Amém, ó Deus. Pastor, vamos orar mais uma vez. Pai eterno, Pai bendito, ainda em Tua presença, te apresento, ó Pai, o pastor Norival nesse instante, que trará a Tua mensagem. E o Senhor, ó Pai, use-o como boca do Senhor, ó Pai, para trazer a Tua mensagem. E que encontre esta mensagem, ó Pai, corações fervorosos, corações férteis, ó Deus, para que germine, ó Pai, a Tua palavra, verdade, contrição, confrontamento. E o Senhor, ó Pai, seja glorificado através da Tua palavra. Em Cristo pedimos, louvamos e agradecemos. Amém, ó Deus.
Deus abençoe. Amém. Mais uma vez, boa noite, meus irmãos. Que a graça do Senhor seja com todos. Bom revê-los. Né? Sempre é bom ver os nossos irmãos cultuando a Deus. E eu estava pensando ali, diante que nós cantamos, e agora louvamos a Deus, se de fato Cristo te procurar, né? Deus te procurar nessa noite, te chamar para o céu, sua alma está preparada? Importante que sim, né? Mas seja sincero, sua alma está preparada para se encontrar com o teu Deus? É para isso que Cristo veio a este mundo. Ele veio para nos dar vida. E é interessante que não é uma vida pobre, é uma vida rica. Quando nós nos separamos de Deus lá no passado, nos nossos pais, nós fomos condenados à morte física, espiritual, morte eterna. Tudo isso estava no pacote da nossa desobediência. Interessante que Deus, né, vai resolver tudo isso em Cristo Jesus. É para isso que Ele morreu na cruz. Precisamos estar preparados para esse tempo. Abram suas Bíblias, então, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 19, dos versos 1 até o 16. Eu dividi, meus irmãos, se eu fosse pregar junto, deveria pegar do 18, praticamente quase que o 18 inteiro, e o 19 até o verso 16, pelo menos. Alguns dividem mais, alguns dividem menos, e eu fiz algumas divisões aí. Então vamos na verdade, o 18, 38, eu parei na parte A última pregação, até o 19, 16. Vamos lá. O 38 de João, né, o verso 38 de João 18, ele termina assim, ó. Então Pilatos lhe perguntou o que é a verdade. E eu parei a minha pregação aqui. Por quê? Porque não teve resposta para essa pergunta de Pilatos. Então ele vai começar agora uma parte que de fato é a condenação de Jesus. Então a partir do 38 até o 19, 16, vamos ler, eu vou ler uma vez só, deixa aberta a sua Bíblia. Ele diz assim, vamos lá de novo então. Então Pilatos lhe perguntou o que é a verdade. E dito isso, saiu de novo para falar aos judeus. E disse-lhes, não vejo nele crime algum. Todavia tendes por costume que eu vos solte alguém por ocasião da Páscoa. Querei que eu vos solte o rei dos judeus? Então todos responderam gritando, este não, mas Barrabás. Barrabás era um líder rebelde. 19:1. Então Pilatos mandou espancar Jesus, em outras versões, açoitá-lo. E os soldados teceram uma coroa de espinhos e a puseram sobre a sua cabeça. Vestiram-lhe um manto de púrpura e, aproximando-se dele, diziam, salve, rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Então Pilatos saiu outra vez e disse-lhes, eu o trarei aqui para vós, a fim de que saibais que não vejo nele crime algum. Então Jesus saiu vestindo a coroa de espinhos e o manto de púrpura. E Pilatos lhe disse, aqui está o homem. Ao vê-lo, os principais sacerdotes e os guardas gritaram, crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos lhe disse, levai-o e crucificai-o vós. Eu não vejo nele crime algum. Mas os judeus lhes responderam, nós temos uma lei e de acordo com essa lei, ele deve morrer, pois declarou-se filho de Deus. E ouvindo isso, Pilatos ficou ainda mais atemorizado. E entrando outra vez no palácio, perguntou a Jesus, de onde vens? Mas Jesus não lhe deu resposta alguma. Então Pilatos insistiu, não me respondes? Não sabes que tenho autoridade tanto para te soltar como para te crucificar? Jesus lhe respondeu, nenhuma autoridade teria sobre mim, se do alto não te fosse dada. Por isso, aquele que me entregou a ti, incorre em pecado maior. Daí em diante, Pilatos procurava soltá-lo. Mas os judeus gritavam, se soltares este homem, não és amigos de César. Todo aquele que se declara rei é contra César.
Ouvindo essas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento de Pedra, que em hebraico se chama Gabatá. Era o dia de preparação da Páscoa, por volta da hora sexta. E Pilatos disse aos judeus: aqui está o vosso rei. Mas eles gritaram: fora, fora, crucifica-o. E Pilatos lhes perguntou: crucificarei o vosso rei? Os principais sacerdotes responderam: não temos rei a não ser César. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Importante pensar um pouco aqui, meus irmãos. Eu falei na pregação passada sobre a pessoa de Pilatos um pouco. E por que eu falei um pouco de Pilatos? Seu caráter, o que a gente encontra tanto nas Escrituras quanto nas histórias paralelas. Joséfo, por exemplo, fala de Pilatos. E outros historiadores, ali logo no princípio da igreja, dos pais da igreja, a gente vai perceber muitas citações sobre Pilatos. Mas sempre apontando para um homem de caráter duvidoso, um homem de dúbia interpretação, um homem que ele trabalha em função daquilo que ele deseja, ele atende a interesses políticos, e aqui não foi diferente. Existem duas igrejas, eu citei semana passada. Na minha última pregação eu disse que tem duas igrejas orientais, cristãs, que elas santificaram, elas têm Pilatos como um homem santo. A igreja egípcia, copta, e uma igreja da Etiópia também, uma igreja conservadora da Etiópia. Eles têm Pilatos como um homem que é santo. Então, não tenho dúvida dessas confusões que se fazem. Eles acham que Pilatos, por aqui várias vezes afirmar aqui que eu não tenho condenação contra Jesus. Eles acham que Pilatos foi um homem bom. Alguns dizem até que durante a história observou-se que ele se arrependeu, mas nada disso é comprovado, não tem nada disso. O que se fala de Pilatos ao longo da história está escrito, de fato, é o que está na Bíblia, e também o que alguns falam com respeito ao seu caráter, né? Um caráter que não é dos melhores. Ele atendia os interesses de Roma. Pilatos foi um grande político, um articulador, ele estava entre os dois. Ele de fato não via problema em Jesus, porque quando ele olha para Jesus, ele não é um rei, porque ele não tem nem soldados. É um homem qualquer, é um pobre coitado. Não tenho que crucificá-lo. Por outro lado, nós vamos discorrer no texto, a gente vai perceber que ele tinha um medo, e quando a esposa dele revela, no outro evangelho é mais descrito, com mais detalhes, revela que sonhou com Jesus, com este homem, olha, toma cuidado, e ele fica mais ainda supersticioso. Ele não é um homem bom, porque ele não enfrentou os judeus, ele tinha medo dos judeus, ele tinha medo de ser entregue a Roma, porque ele foi contra os desejos dos judeus. Enfim, é só uma palavra, porque é importante. Você uma hora vai deparar com alguma coisa sobre Pilatos e falar, olha, é verdade que ele é santo, né? Quando eu cresci, ouvindo um pouco do Evangelho, ainda muito novo na fé cristã, eu sempre olhava para o texto de Pilatos, o texto em que Pilatos está sendo um dos personagens aqui, como um homem, puxa vida, ele foi tão bom não ter, né, acusação contra Jesus. Mas, de fato, ele era um pecador e um pecador sem arrependimento. Assim que é a vida de Pilatos, pelo menos no que nós conhecemos, tá bom? Que nos é declarado. Semana passada, meus irmãos, eu falei sobre um julgamento injusto para se cumprir a justiça de Deus, porque estava no processo do julgamento de Jesus, nos sacerdotes judeus, Caifás, Anás, depois vai para Pilatos. Um julgamento injusto para se cumprir a justiça de Deus. Hoje eu quero falar um pouco sobre uma condenação injusta para se cumprir a justiça de Deus. Uma condenação, porque aqui Cristo é condenado. Então vamos lá, pensando nesse texto aí. Esse julgamento de Jesus, então, ele foi concluído por Pilatos, o governador romano que administrava a região da Judéia. E ele vai concluir isso, meus irmãos, logo após essa pergunta que ele faz no 38, o que é a verdade? E nós falamos no texto que eu preguei anteriormente, que Jesus se revela como esse rei verdadeiro. Então é possível haver um rei e é possível haver verdade.
coisa que os seres humanos não acreditam, que é a compatibilidade com uma verdade, com a verdade, com o reino. Mas Jesus declara assim: ainda que por diversas vezes afirmasse que não via culpa em Jesus, Pilatos falou isso aí, ele não exerceu a autoridade dessa justiça para libertar Jesus da morte. Para ele, poder e verdade não se juntam, não andam juntas. Jesus, ainda que rei de toda a criação, por direito de criador, estava falando de um reino que promove a plena libertação de seus súditos. Cristo não está falando de um reino que oprime. Cristo não está falando de um reino terrestre, um reino em que as pessoas são subjugadas e outras podem ser libertas. Jesus está falando de um reino realmente que promove a libertação dos seus seguidores. Um reino que transforma o coração do homem, do súdito, pela verdade. Jesus ele vai dizer lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vimos que foi um julgamento injusto, porque ele estava repleto de mentiras, ele estava envolvido por falsas testemunhas. Tanto Pilatos, então, cuja personalidade ela é descrita, como eu disse agora há pouco, de uma forma histórica, pela Bíblia, pela própria tradição, como repleta de irregularidade na vida de Pilatos, quanto também os judeus, com atitudes cheias de hipocrisia. Nós falamos um pouco sobre isso também. Ambos desejavam o quê? Os dois desejavam a morte de Jesus. Pilatos vai desejá-lo por interesse político, mesmo que ele afirme que não há erro nesse homem. Os judeus, então, por não aceitarem Jesus como Messias, o Filho de Deus. Pilatos, por interesse, de fato, de Roma, né? Interesse político, medos e essas coisas assim. Então, após terminar o interrogatório com Jesus Cristo e concluir que não via ameaça à estabilidade da nação, nem de Israel e nem de Roma, Pilatos ele transmite aos judeus que não via em Jesus nenhum crime que pudesse condená-lo à morte, e morte de cruz. Ele tinha autoridade para soltar Jesus e ele poderia encerrar esse caso naquele momento. Ele tinha todo esse poder porque ele era um representante de Roma. Mas tudo isso, de certa forma, era indiferente para Pilatos se houvessem outros interesses. Pilatos não estava com essa preocupação. Ele não viu o problema era do judeu e não dele e nem de Roma, até certo ponto. Sugeriu então que escolhesse um criminoso, bem no final do capítulo 18, ele escolhesse um criminoso para ser solto como um indulto, né, de Páscoa. A gente vê isso no nosso país, as leis do nosso país também têm indultos. Aí no capítulo 18, verso 39. E aí o povo escolhe quem? Aquele povo inflamado, né, pelos líderes judeus, eles escolhem Barrabás, no verso 40, um homem, um salteador. Mas Barrabás é dito aí que ele é um homem também homicida. A Bíblia trata ele como um homicida. Ele sim participou de sedições contra Roma. Jesus nunca participou. Pilatos, então, a partir do capítulo 19, ele vai começar o encerramento, né? Que ainda tem umas conversas aí, mas ele está encerrando o julgamento com Jesus condenado, dizendo que açoitassem Jesus. Isso era muito comum para um preso e condenado. Pilatos está como que propondo um intenso castigo e depois, quem sabe, poder soltá-lo numa tentativa de ação até conciliatória. Porque ele deseja soltar Jesus de fato. Você vai perceber isso aí. Ele deseja aceitar Jesus, não que ele crê em Jesus. Simplesmente que ele não vê condenação. E talvez, meus irmãos, você vai perceber nos evangelhos aqui em João, um pouco de ironia em Pilatos quando se refere a Jesus. Toda vez que ele vai olhar para Jesus e se dirigir ao povo judeu, ele falou assim, está aqui seu rei. Isso é irônico, porque Jesus... para eles, ele só via rei terreno. Jesus não tinha aspecto nenhum de um rei terreno.
Ele não tinha vestimentos, ele não tinha um trono, ele não tinha cetro, ele não tinha soldados, ele não tinha um grupo de pessoas mínima que fosse, a não ser 12 discípulos, pescadores e trabalhadores, homens simples. Então, mas ele está tentando conciliar. Quem sabe depois de um açoite, eles aceitam e dá como encerrado essa situação. E esse procedimento de açoite, ele era acompanhado, meus irmãos, com requintes de crueldade. Aquilo que vocês viram no filme, pelo menos o mais famoso que nós vimos nos últimos tempos, ele mostrava bastante, bem de perto, as dores de quem era chicoteado, pelo menos ensinava muito bem. É disso, meus irmãos, para lá. A coisa era cruel. Essa forma de açoite, ela poderia levar ali mesmo a pessoa que está sendo aceitada a óbito. Porque na extremidade dos chicotes, tinham diversas pontas, também haviam pedaços, pontinhas de metal ou de ossos, que elas dilaceravam a carne do açoitado. Era coisa terrível. Alguns dizem que chegava a alcançar os órgãos internos, eles começavam a aparecer. Vocês conseguem imaginar? Vocês conseguem pensar por que Deus fez dessa forma? Então, para você compreender isso, meu irmão, a vida que Deus te deu, entenda que a ira de Deus recai sobre o seu filho, o pecado que nós cometemos, a cruz que era nossa, o sofrimento que deveria ser nosso. O Filho de Deus tomou sobre si, não foi pouca coisa. Não foi pouca coisa. Isaías 53:5, eu vou citar muito Isaías aqui, porque lá ele relata a história do servo sofredor. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. Meu e seu pecado. Não tratemos isso como coisa tão simples. Mas é muito sério. E aí, a partir do verso 2, o 3, a gente percebe os primeiros momentos de ironias e deboches, como parte da humilhação de Cristo. Quando nós falamos que Cristo se humilhou, ele se humilhou fazendo-se homem. Isso é humilhante. Ele fez-se homem, mas homem sem pecado. Mas ele sofre, e ele vai para a cruz da vergonha, que nós vamos ver mais adiante. Isaías ainda 53, verso 7, ele registra que o servo sofredor, ele foi oprimido e humilhado. Esse servo sofredor é Jesus Cristo, é o Messias. Foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como cordeiro, ele foi levado ao matadouro. Cordeiro, ele não vai para o matadouro resmungando, chorando, esgoelando. Por isso, uma das características do cordeiro é, de fato, a sua mansidão, o seu silêncio. Ele é morto nesse silêncio. E é por isso que João vai então ver Jesus, João Batista, vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, chamando Jesus de uma forma debochada de rei, os soldados romanos colocaram uma coroa de espinhos e vestiram de manto de púrpura. Então, ele não tinha vestes de rei. E agora, quando vestem ele e colocam nele uma coroa, fazem isso num tom de deboche. Essa vestimenta, esse manto de púrpura, provavelmente, meus irmãos, manto com roturas, rasgos, desbotado, para simbolizar um rei, mas um rei debochado. É bom a gente pensar que logo após a queda, pelo pecado de Adão e Eva, Deus anuncia que por causa do pecado a terra produziria cardos e abrolhos. Abrolhos, meus irmãos, ou abrolhos é espinho. E é irônico quando a gente percebe que aquilo que amaldiçoou a terra lá atrás por causa do pecado, e Deus faz isso diante de Adão, agora é usado no sofrimento de Jesus Cristo, na sua cabeça, os espinhos. Eu estou lendo um livro, lá em casa, hoje à tarde deu para ler mais um pouco dele. E a gente vai vendo, meus irmãos, é
enorme, é tremenda a relação dos evangelhos com Gênesis. A gente fica maravilhado quando começa a ler. A tentação de Jesus e a tentação de Adão e Eva, e coisas assim como os espinhos, sempre trazendo à memória, lá de trás, aquilo que foi cometido como pecado, que trouxe mal para o mundo, né? E aí os espinhos que tanto mal trouxe para a plantação, para o cultivo, ainda agora, como resultado do nosso pecado, ele é colocado, né, como uma coroa ao redor da cabeça de Jesus Cristo. Como se não fosse o bastante, proferiram-lhe bofetadas, saudando-o de forma escarnecedora como rei dos judeus. Estes primeiros atos de humilhação mostravam a concordância de que o julgamento chegou ao fim e o julgado está condenado à crucificação. Mais uma vez, Pilatos nega ver em Jesus alguma culpa, e no verso 4, mas ele se isenta de libertar Jesus pelo poder que ele mesmo possuía. O verso 10, ele fala isso. Porque tal atitude o deixaria em má situação diante dos próprios judeus, obviamente, que estavam pressionando Pilatos ali, os quais poderiam levar esse caso e apelar para o imperador. E Pilatos, obviamente, ficaria em má situação. Ainda que supersticioso em relação a Jesus, verso 7 e 8 vai falar sobre isso. Vocês podem acompanhar aí. Jesus, né, era para Pilatos nada mais do que um homem, um pobre coitado, como eu disse agora há pouco. E é isso mesmo, meus irmãos. Embora Jesus sendo filho de Deus, ele sabia da sua missão. Mas olhando ele como homem ali diante de Pilatos, ele era um homem condenado, preso, sem poder se defender e condenado de fato à morte. A morte de Jesus, a crucificação já estava decidida, né? Eles já levaram, desde quando levam para Caifás, eles prendem Jesus, ele já está condenado. Só faltava arrumar provas, né, para consumar todas essas coisas. Assim, depois de todo esse cerimonial de humilhação, no verso 5, Pilatos o apresenta aos judeus com a expressão comum de apresentar os condenados para morrer. Eis o homem. Aqui está o homem. Está pronto para ser crucificado. Mas a gente pode olhar para essa simples expressão e saber que, de fato, Jesus é o último Adão. De fato, ele é o homem, o segundo Adão, o homem perfeito, que, ao contrário de Adão, jamais se rendeu ao pecado. Eis o homem, esse é o homem certo. Ele não sabia do que estava falando. Ele estava apresentando nada mais do que um condenado. Em si, Jesus, esse último Adão, ele vai cumprir sua missão de levar nossa redenção até o final, o que Adão não fez, obviamente. Adão nos levou por seu pecado e nós pecamos com ele à condenação eterna por causa dos nossos pecados. Todo esse processo de dor, de injustiça, de entrega para a morte, estava, acima de tudo, dentro do decreto eterno de Deus. Deus decretou todas essas coisas para resgatar o homem do seu pecado. Deus tem poder para colocar e separar pessoas para fazer o que Ele quiser. Ele é soberano. O processo de condenação foi dessa forma. A dor passava por isso tudo. Isso é determinado por Deus, decretado por Deus. Mas os homens que fizeram isso, desde Judas e tantos outros, eles são responsáveis pelos seus atos. Eles são responsáveis pelos seus atos. O grito de ordem daqueles judeus, então, era: crucifica Jesus, crucifica. E é intenso, porque ele é repetido. Nós queremos isso. Crucifica-o. Tanto no verso 6 quanto no 15 nós vamos perceber isso. Aí no 7, a acusação deles é descrita dizendo que Jesus se disse filho de Deus. Agora os judeus estão apresentando algo
que era muito pesado como acusação. Porque para os judeus, meus irmãos, alguém dizer que é filho de Deus no aspecto de filiação direta, isso era uma blasfêmia. Dava até o direito de matar Jesus por apedrejamento, mas eles tinham certas limitações também por parte de Roma com relação à execução. Mas por trás de tudo estava novamente Deus, o nosso Deus. Lá atrás, em Deuteronômio 21, os versos 22 ao 24, no 22 nós já encontramos essa palavra, que os judeus, para não executarem Jesus com apedrejamento, mas lá atrás já anunciava o madeiro como destino de malditos. Então Jesus, a humilhação de Jesus, ela vai ao extremo da cruz, da vergonha e do maldito. Maldito no meio dos homens. É assim que ele vai para a cruz. O apedrejamento não ia acontecer, porque Jesus iria para a cruz da vergonha. E aí, no versos 9 e 10, Pilatos, agora cheio de superstição, ele ouve que Jesus se declarou como Filho de Deus, e é verdade, meus irmãos. Jesus não omite isso. O tempo todo no Evangelho de João ele se declara Filho de Deus. Eu e o Pai somos um, é uma das expressões que ele vai usar. Mas Pilatos ouve pela boca dos judeus que ele se declarou Filho de Deus, e ele supersticioso, Filho de Deus, ou filho de um Deus, talvez na mente de Pilatos, ele fica preocupado e ele interroga Jesus perguntando de onde ele vem. Opa! Ele era apenas um homem supersticioso. Eu falei na outra vez que para homens como Pilato, líderes como Pilato e como Roma, por exemplo, a verdade ela é um batalhão. Se você tem um batalhão que derrota outros exércitos, conquista outros mundos, essa é a verdade. Eles não viam em Jesus o reino de Cristo, a salvação, e Jesus Cristo e Deus como única verdade. E ele está supersticioso, chega a informação de alguma forma, João não relata esse detalhe, né? De que sua esposa muito se afligiu em um sonho. Mateus vai relatar isso aí. Mateus 27 vai falar sobre isso. Que ela se manifesta diante dele. Então ele fica muito preocupado. Ainda mais porque havia mandado açoitar Jesus. Esse homem, será que ele está relacionado a algum Deus? Ele havia mandado açoitá-lo. E ele fica muito preocupado. No silêncio de Jesus, Pilatos se sente desprezado e ainda assim usa da autoridade para livrar e soltar Jesus, no verso 10. Mas tudo isso fazia parte da sua entrega como cordeiro submisso e pronto para o sacrifício. O silêncio. Jesus não ia dar resposta vazia, nenhum tipo de resposta vazia. Jesus sabia quando ele podia falar e quando ele deveria se calar. Diante de homens como Pilatos, que apenas não sabiam nem entender e compreender o que é verdade. Aliás, nos nossos dias, verdade também passou a ser alguma coisa relativa. Isso é muito perigoso. Nós sabemos que há uma verdade. Isaías 53:7, voltando a ele novamente, Isaías diz profeticamente sobre o servo sofredor, ele diz lá, como cordeiro, ele foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu sua boca. Eu estou repetindo aqui, porque ele não está se importando ali para Jesus, não é o mais importante responder e satisfazer aos desejos de Pilatos. Jesus estava submisso ao Pai, e ele sabia o que significava isso. Muito bem. Ele não responde de onde vem. Porque, meus irmãos, isso pouco afetaria a decisão, porque no seu fim, a vontade de Deus já estava determinada. Pilatos, provavelmente, depois disso tudo, apenas aumentaria o diálogo por sua simples curiosidade e sua simples supersticiosidade, né?
Mas quando Pilatos fala de sua autoridade como governador de Israel, Jesus então lhe dá duas respostas. Porque, olha, Jesus não responde para ele, ele fala que, olha, você sabia que eu tenho autoridade de prender, para te soltar, para te matar? Duas respostas nós podemos destacar aí nas palavras de Jesus. Primeiro, ele diz que a autoridade de Pilatos, embora ele não pudesse talvez compreender isso que Jesus estava falando, mas a autoridade de Pilatos vem de Deus. Lucas pregou de manhã e falou exatamente isso. Nenhum rei governa por sua própria autoridade. É Deus quem dá a autoridade. Nenhum governante, ele tem autoridade suficiente em si mesmo. É Deus quem dá. Deus é o Senhor que põe, é Deus é o Senhor que depõe os governantes. Deus é a autoridade máxima do mundo e do universo por direito de criação, provisão e condução do universo. Deus é esse Senhor. E todos um dia, Filipenses 2, verso 11, ele fala, aonde se ajoelhar e confessar que Jesus Cristo, enviado por Deus, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas a outra resposta que está a segunda resposta que Jesus dá, foi que aquele que entregou Jesus a Pilatos, obviamente, recusou em reconhecê-lo como Filho de Deus e Messias Redentor. Esse tem mais pecado. Eu não sei como que é classificado isso no reino de Deus. Mas ele está falando que esse homem tem mais peso de pecado. Entregou o Filho de Deus. Esse homem que entregou Jesus a Pilatos, ele se opôs ao Messias, ele se opôs a Deus e desejou a morte do Filho de Deus. Talvez, meus irmãos, é bem provável que essa referência aí seja ao sumo sacerdote Caifás, que era o sumo sacerdote daqueles dias. Você pode pensar em Judas? Pode. Pensar até em outras pessoas, mas a probabilidade é Caifás quem vai dar o veredito judaico, né? A lei judaica, mandando para as mãos de Pilatos. Nos outros evangelhos você vai ver uma ida e vinda até Herodes, por exemplo, que João não teve a preocupação de relatar. Pilatos ele continuava desejando soltar Jesus por seus temores, por suas superstições e também por, de fato, não ver nada que afetasse a estabilidade do governo ali em Jerusalém. É quando os judeus dão aquela que seria a última cartada, trazendo à memória de Pilatos o falso testemunho de que Jesus está sendo acusado de sedição, ou seja, porque ele disse que é rei. Ou seja, estavam avisando para Pilatos que soltar Jesus, que está sendo acusado de ser o rei dos judeus, pode deixar Pilatos em maus lençóis diante do imperador romano, se os judeus levassem o caso adiante. Aí muda a história. Para os judeus, blasfêmia levava à morte, mas eles não poderiam fazer isso de uma forma tão simples. E como fazer com que Jesus fosse condenado pelos romanos? Ele se disse rei. Opa, aí já entra na esfera da política romana. Finalmente, agora sob pressão, Pilatos senta-se em seu trono de julgamento e entrega Jesus, usando a expressão que os judeus usaram e reprovam. Ou seja, Pilatos vai dizer para eles, eis aqui o vosso rei. A ironia. Mas agora ele está entregando Jesus aí no verso 14. Eis aí o vosso rei, bem no finalzinho. Os judeus, além de pedir mais uma vez a crucificação, afirmam que não possuíam nenhum outro rei senão César. Olha que interessante isso aqui. Para que esse julgamento desse certo, aquilo que eles mais detestavam, eles estavam afirmando agora. César é o nosso rei. César é o nosso rei. Quantas vezes se comete esses pecados e esses erros em favor de algum benefício que não vale nada? Eles rejeitavam de uma forma enorme o governo de Roma sobre eles. Eles os tinham como rei, César como rei por força, por violência.
Mas agora vale a confissão pública de que o rei deles é somente César, aquele que lhes impõe pesadas sanções, impostos e uma porção de coisa, opressão. E tanto Herodes quanto Herodes mais para o norte, mais Pilatos, estavam ali na região, com um agrupamento enorme militar de Roma. Mas um pouquinho acima, na Síria, havia um agrupamento maior ainda, que comandava o agrupamento de Pilatos e de Herodes, para quem Pilatos e Herodes recorria, com alguns problemas. Era esse que eles estavam agora para condenar Jesus, dizendo que, sim, César é o nosso rei. Aqui acontece, meus irmãos, de fato, a consumação dessa condenação. Jesus é entregue pela autoridade romana, de uma maneira agora oficial, para ser o quê? Crucificado, morto. Daqui em diante, o caminho é irreversível e será cheio de dor. Será pela via dolorosa até a cruz. A coisa não acabou ainda. Até aqui nós vimos julgamentos injustos e condenação injusta, para que se cumpra a justiça de Deus. Agora, é importante nós pensarmos o quanto caro foi nossa culpa. E como nós respondemos como cristãos ao Evangelho de Cristo. Para terminar, meus irmãos, todo esse movimento, então, de julgamento que a gente viu aí, que já agora se concretizou, de certa forma ele foi profetizado por Isaías. Isaías não escreveu os detalhes, mas Isaías falou dessas ações ofensivas. Os outros profetas também falaram. Eles disseram alguma coisa sobre a morte e as dores da cruz. Deus foi quem, antes de mais nada, previu e decretou todas essas coisas. Isso é muito importante que a gente entenda. Essa dor e esse sofrimento foi decretado por Deus porque Ele nos amou. E nós não tínhamos como pagar o preço da nossa culpa, do nosso erro, do nosso pecado. Só Deus podia fazer isso porque Ele não tinha pecado e não teve pecado em Cristo. Mas foi decretado por Deus antes mesmo que o homem fosse criado. Olha que Deus maravilhoso, onisciente, todo-poderoso. Tanto o poder dos reis quanto o sofrimento do cordeiro, por mais que cada um seja responsabilizado por seus atos, tudo estava no plano de Deus. A dor do caminho até a cruz estava no plano de Deus. Deus não chora e vira as costas porque não suporta. É lamentável o pecado do homem diante de Deus. Mas ali Deus está cumprindo, no seu Filho, a ira que veio sobre ele, que ele teve por causa do nosso pecado. Só que tem algo pior. Por você que crê, a ira de Deus caiu sobre o Filho, nessas dores e a cruz, e a morte. Mas aquele que não crê, a ira de Deus cairá sobre si. Aquele que não crê receberá a ira de Deus sobre você mesmo. E está condenado. E para sempre. E seus dias serão 1, 2, 3, 1 milhão, 2 milhões de dias, 3 milhões de dias, 4 milhões de anos, 5 bilhões de anos. Porque é eterno. Por que você está procrastinando a sua vida com Cristo? Para finalizar, o preço do pecado dos nossos pais, que também são os nossos pecados, foi muito caro. Custou o sofrimento e morte de Jesus Cristo. E muitos desejaram isso, porque rejeitaram Jesus.
Muitos ainda continuam rejeitando Jesus hoje. Outros têm crido e recebido Cristo. E têm tido libertação da condenação dos seus pecados. E foi para isso que Jesus, então, veio ao mundo. Foi para isso que Jesus morreu na cruz. E foi para isso que Jesus ressuscitou e venceu a morte. Para que nós tivéssemos vida e pudéssemos estar aqui neste lugar hoje, agora, pela manhã, adorando o nosso Criador, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Que a sua vida esteja confiadamente no lugar que precisa estar, que é nas mãos de Deus. Fora dela, o sofrimento é terrível. Que nós possamos compreender, meus irmãos, a obra de Deus nesse sofrimento todo é como um caminho, da nossa libertação. A gente lê isso aqui e às vezes pode pensar que é uma coisa tão simples, eu estou apenas lendo. A gente passa tão rápido numa leitura dessa. Mas aqui está toda a chave de Deus que abre a porta da libertação da nossa alma. É em Cristo e é no sofrimento de Cristo que nós vamos ser libertos. Louvado seja Deus. Senhor nosso Deus, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, sempre. O Senhor não comete pecados, não tem dúvidas, ó Deus, não erra, não é injusto, mas fiel. Obrigado, meu Deus, por Jesus Cristo, que veio a este mundo, Pai, para nos dar vida. Resgatar, ó Deus, a nossa alma da condenação eterna. Obrigado pelo Teu Santo Espírito que em nós habita. Obrigado, Senhor Deus. Não estamos sozinhos. Nós adoramos, ó Deus, pela ação do Teu Santo Espírito em nós, pela Tua boa palavra. Nós adoramos, nós somos a comunidade dos salvos, ó Deus, porque o Senhor assim fez. Ó Deus, bendito seja o Teu nome. Prepara-nos, ó Deus, para o grande dia, o dia do Senhor, quando nós estaremos para sempre, ó Deus, e a nossa redenção então se consumará. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meus irmãos, a todos.